Sejam todos bem-vindos ao nosso Podpaiva, edição de número 28, de segunda-feira, edição especial. Um convidado também muito especial. Gostaria de aproveitar que minha filhinha está em casa, Ana Júlia, mandar um beijo para ela, mandar para Ana Luz, para o Henrique, para minha mamãe Cidinha também. E o convidado daqui hoje, ele é o primeiro a vir aqui na profissão que ele trabalha. Eu tive aqui antes um vereador, que inclusive defende a causa animal, que é o Vanderlei, né, Vanderlei Porto. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu acompanhei desde a eleição passada. Já ouvia falar anteriormente, inclusive temos vários amigos em comum, inclusive o Diego, mandar um abraço para o Diego Sanches, para o Thiago Rossi, que está aqui. E sempre ouvi falar muito do trabalho dele, inclusive um dia, né, eu estava no presídio e eu acompanhei lá esse trabalho que ele estava fazendo na Drummond. Você recorda disso? Sim. Então estou aqui hoje com o professor, tá? Professor Wendel. Ele que é professor, né? E também agora atual deputado estadual. Então, é a primeira vez que eu estou trazendo aqui e tenho a felicidade, neste espaço que eu gosto muito, eu construí com muito carinho, de trazer um deputado estadual aqui para contar para a gente sobre a trajetória, as dificuldades, virada de chaves. Então, seja muito bem-vindo, professor Wendel, desde já. Eu te dou boa noite, agradeço a sua presença aqui, agradeço imensamente o seu tempo precioso para aprender um pouquinho com toda essa experiência que você tem, que serve inclusive de espelho e motivação para mim, que busca também, quem sabe, um dia entrar para a política. Boa noite, Glauber, boa noite aí a vocês que estão acompanhando, né, esse podcast aqui, que é o Podpaiva. Alegria estar aqui, a gente que acompanha a sua trajetória, né, sua história de vida. Então é um orgulho para mim poder hoje estar aqui batendo esse papo, trazendo também um pouquinho da nossa história, contando como é que começou essa paixão pela política, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, tanto, né, para quem está assistindo e conhecendo um pouquinho os bastidores da política, e também para a gente que está aqui nesse bate-papo, aprendendo aqui um com o outro. Inclusive, professor, existe, né? Eu falo assim, na advocacia criminal, a criminalização da profissão. Da mesma forma que existe também a criminalização do político, né? Já deve ter enfrentado aí vários preconceitos, e enfrenta e vai continuar enfrentando, porque às vezes por causa de alguns a gente acaba se rotulando aquilo que a gente não é, né? Então, se está aqui comigo, eu tenho capacidade de ensinar embaixo, porque é uma pessoa que merece o cargo que tem hoje como deputado estadual, é sim referência, e eu tenho condição, né, de falar que na política existem sim bons candidatos, existe sim boas pessoas, né, inclusive eleitas, e o Wendel está aqui para provar isso daí com a experiência dele. Então conta pra gente, professor, como que foi aí a sua trajetória na política? Quem que era o Wendel anteriormente? Quando que ingressou na política e qual foi o primeiro cargo político que você teve? Pois é, Glauber, minha história ela é de muito desafio. Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Na verdade, minha família é toda de Bom Despacho, uma cidade aqui a 100 e poucos quilômetros de BH, e meus pais casaram lá, uma família simples, né? Casou em Bom Despacho e veio para Belo Horizonte. Meu pai foi trabalhar na Uzi Minas, no escritório na Pampulha. E ali a gente foi, era mato ainda, não tinha hoje a evolução que tem, né? Hoje a Pampulha com tantos bairros, né? Castelo, bairro Ouro Preto. Então a gente chegou lá, a gente é um dos primeiros moradores lá mato, da né? região. A gente tinha rio, tinha montanha, era interessante as brincadeiras da infância. E ali a gente foi construindo a nossa vida, meus pais sempre ali nessa, vamos dizer, nessa busca pela coisa correta, ensinando pra gente. Eu sou o filho mais velho, eu tenho 2 irmãs, então ali a gente sempre construiu uma família com muito carinho, com muita dedicação. O exemplo que eu tenho dos meus pais são vivos, e eu falo que é o melhor e maior tesouro da minha vida é a minha família, a minha essência, e ali eu aprendi esses valores, que a gente, para conquistar algo na vida, a gente precisava lutar, batalhar, mas com honestidade, respeitando as pessoas, buscando o que é correto, né? Então eu sou oriundo ali de uma escola municipal, estudei numa escola pública na minha infância, mas meus pais, eles são vicentinos, né? São da Igreja Católica, então lá na região, a referência nessa área social, por exemplo, quando ia uma família carente ou alguém precisava de ajuda, procurava ali os padres das igrejas ali do bairro Santa Terezinha, do bairro Castelo, bairro Ouro Preto, eles indicavam minha mãe, ó, vocês vão lá na Dona Silésio, que ela vai ajudar vocês. Então, minha casa... acolhedora, né? Já fazia o bem ali para então, o pessoal próximo da região ali. Então, assim, já
tinha essa essência dela de querer ajudar o próximo sem interesse, na verdade? Com certeza. Então eu ia assistindo aquilo, participava, ajudava. Então já com 15 anos eu coordenava grupo de jovens da Igreja Católica. Então a gente fazia as ações sociais, a gente ia, né, fazia a campanha do quilo, arrecadava mantimentos, alimentos para levar para as famílias carentes. E a gente tinha ali grupo de teatro, que a gente visitava os asilos. Eu lembro que eu fui inúmeras vezes ali num asilo que tem uma casa de idosos, né, na Pampulha, chama Lar da Vovó. Então a gente ia com um grupo de jovens apresentar, tocar violão. E essa foi minha infância. Então eu tive esse exemplo dentro de casa, sabe, Eu Glauber? lembro que nessa época, né, meu sonho era ser jogador de futebol. Inclusive, a gente fica dedicatória no livro. E tinha aquele aglomerado da São José ali, né? Que nem existe mais. Então, você pegou aquela fase ali também da São José, que hoje em dia é a Sim. divisa da Avenida Pedro II, do anel rodoviário, para o bairro Castelo, né? Tinha São José e o bairro Castelo naquela época nem era formado ainda, Nem né? era Tinha algumas formado. coisinhas ali em evolução, não é isso? E hoje Eu joguei cresceu muita muito. bola lá naqueles campão de terra ali do Opa, bairro São bacana. José, sabe? Que bacana. Até uns 16 anos, assim, eu aventurei, né, em tentar ser jogador de futebol, não consegui, foi aí que eu decidi estudar. Estudei sempre também em escola pública, no Francisco Brant, ali na Avenida do Francisco Canal, Brant, no sim. Caiçara. Da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei em escola pública, que foi ali, sempre na mesma escola, né? Então, desde 15 anos, mais ou menos, 12, com a sua mãe, você é voltado para esse lado social. Sim. Então, você acredita na parte estatal, onde que o Estado deve, sim, né, promover e ajudar o próximo de uma maneira social, pode-se dizer assim? Com certeza, eu falo que o poder público ele tem um papel muito importante, né, de trazer para o cidadão que paga o imposto e caro, né, o Brasil é um dos países aí no mundo que mais arrecada com impostos, né, pagos por nós cidadãos, mas o Estado sempre vai deixar a desejar, principalmente países de terceiro mundo como o Brasil, né, você nunca vê diretamente o retorno do imposto que você paga. Então entra os projetos sociais, entra as ONGs, as associações, para fazer esse papel que o Estado deveria fazer, mas não consegue. Então, eu comecei um projeto quando eu entrei na faculdade, porque meu sonho era ingressar na universidade. Naquela Certo. época, não tinha o Enem, não tinha o ProUni, como Não tem tinha, hoje. é. Então, ou seja, na UFMG, você tinha que estudar num Bernoulli, num Pitágoras. Então, a maior parte dos alunos da Comigo UFMG foi assim também. eram alunos de família rica. Principalmente na medicina, né? É verdade. E até hoje continua sendo. E não né? é Mesmo diferente. com tantas faculdades aí que foram abrindo, né? Continua sendo. Eu trouxe, né, médico aqui, eu gosto muito de conversar, uma profissão que eu valorizo muito. E mesmo a UFMG hoje, né? Tendo outras concorrentes, ela continua sendo, assim, a faculdade de elite, né? Porque a pessoa vai preparar e passar é muito difícil. Com A gente vai certeza. praticamente dedicar 12, 14 horas estudando. Então, a pessoa que trabalha para tentar conciliar o trabalho e o estudo, talvez não consegue, não é isso? É verdade. E eu consegui ingressar na UFMG e tinha que ser numa universidade pública, porque na época a faculdade particular era muito caro. Então você não tinha condição de pagar, era equivalente hoje a 3, 4 mil reais. Isso aí. Diferente da realidade atual, que as universidades, as faculdades são mais baratas. Mas eu tinha que ingressar e conseguir. E aí, quando eu entrei, eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz vestibular com 16. Eu quis retornar para ajudar outros jovens, até amigos que tinham estudado comigo, que tinham formado ensino médio e estavam parados, não conseguiam ingressar na universidade, né, por uma falta de preparação ali melhor. E a gente montou lá na região da Pampulha o primeiro pré-vestibular comunitário. Olha só. Funcionou lá no bairro Santa Terezinha, na escola que eu estudei, que é uma escola municipal, está lá até hoje, a escola municipal com o mesmo nome, do bairro Santa Terezinha. E aí a gente montou esse pré-vestibular, nós procuramos o diretor, ele liberou para a gente 2 salas e começamos. Então, foi uma iniciativa de jovens, né? De jovens mesmo, né? Na universidade eu comecei a mobilizar os professores, mobilizar algumas pessoas da universidade para me ajudarem, junto com o pessoal também da Igreja Católica. E aí faltou, interessante, como é que as coisas acontecem na nossa vida, né? Por que professor? Porque faltou professor de literatura e era uma disciplina que eu adorava. Sempre gostei de ler, né, de literatura. E eu falei, não, eu vou dar aula, porque começaria as aulas daí 2 dias, não tinha um professor de literatura, tinham todos os professores. Eu falei, não, vou dar aula. E me apaixonei. Comecei a dar aula de literatura e era um barato, Então, né? já no início ali da sua pré-adolescência, adolescência, você já tinha qualidades, não é isso? Inclusive, chamar a atenção aqui, eu fiz um júri semana passada com o doutor Lúcio Adolfo, que eu tenho de idade, o Lúcio Adolfo tem de profissão, inclusive já lancei um livro com ele também.
e ele falou sobre o homicídio qualificado. Por quê? A qualificadora é algo que você tem, é uma qualidade sua. E ele brincou, né, que existe o crime qualificado, que é o homicídio qualificado. Então, é um crime com qualidade negativa, né? E brincou assim ainda para os jurados ouvir ali. Então, na sua pré-adolescência, na adolescência, eu percebi aqui, né, que eu gosto de fazer um mapa mental na minha cabeça. Você então já era voltado para a questão de ajudar o próximo de uma maneira social e também já tinha vocação para os estudos, não é isso? Sim. E isso que talvez, né, fez você escolher já voltar para a minha profissão como advogado criminalista e também a questão social, que talvez você não tenha, né, apesar da base que você teve muito boa do seu pai e do sua mãe que você falou, mas entre saber o caminho do certo e o errado, foi justamente a questão social e o estudo, você pode dizer Com assim? certeza, eu falo que hoje como professor, educação é a base, né, de uma construção de uma sociedade, do ser humano. Então, quando você busca um jovem, né, que está ali na sua formação, quando ele busca realmente a sua construção de vida na educação, nos estudos, não tem erro. Ele vai encontrar o caminho, ele vai encontrar a sua vocação profissional, né, pessoal. E foi isso que eu fiz e o que eu quis levar para outras pessoas, outros E jovens. já pensava também na política ou a política para você é algo escuro? Nada, que não tinha nada. né? Minha família não teve tinha ninguém. nenhuma influência, né? Eu não tinha nenhuma paixão nessa época, né, pela política, apesar de sempre gostar dessa área social, mas na política não. Você fazia política sem saber o que era política. Sem saber o que era política. Né? Isso é. E aí... Igual quando eu iniciei com essa questão aí do marketing digital, que hoje em dia tem o marketing digital, o marketing jurídico, em 2012, eu fiz de forma totalmente inocente. Fui humilhado, criticado, eu era o bobo do Instagram, o advogado que ficava postando foto, e depois isso veio a revolucionar, principalmente com a questão da pandemia, e aquilo que eu fiz há 11 anos, hoje em dia é o que todo mundo faz, não só na advocacia, mas qualquer profissão, até mesmo em questão de eleição, né? A gente tem aí a questão da fake news. Por quê? Porque a internet, o conteúdo nas redes sociais, ele é capaz de transformar até mesmo a eleição, né? Então, o que eu fazia ali de forma orgânica, inocente, era o que você também fazia naquela época lá, não é isso? Verdade, porque a política está na nossa base, né? E não tem como ser diferente, né? A gente depende dela, a gente precisa da política, né? E aí a gente começou com esse projeto, o pré-vestibular comunitário. Você chegou na época a pegar exército, CPOR? Não, eu fui dispensado. Foi dispensado, né? Eu fiquei lá um mês também e pedi dispensa, tá? Porque essa questão do vestibular com 17 anos, o sonho do meu pai era que eu fosse oficial do exército, pelo CPOR, ou então naquela época que já podia prestar concurso direto do CFO, que com 18 anos, 19 anos ali, quando depois você formava, com 3 anos, já era aspirante, né? Pra depois vir a tenente como oficial. E esse era o sonho do meu pai. Só que mesmo assim, eu decidi optar pela questão da advocacia, sabe? Só fazendo assim um elo, né? Um paralelo entre a nossa trajetória aqui. E aí, como que foi então que você se transformou ali já na faculdade ali? Qual foi a graduação que você fez na época? A primeira graduação minha foi comunicação. Comunicação, Depois, na Federal. Na Federal. E depois fui fazer artes cênicas também. Mas, de toda forma, nós iniciamos, então, o projeto social, que é esse pré-vestibular, e foi um sucesso, né? Porque a gente começou a preparar aquela juventude, né, que formava o ensino médio na rede pública, para ingressar, e começamos a ter êxito, né? Aprovar ali os alunos, e aí ficamos mais de 10 anos, chegamos a 3 unidades, 2 na região da Pampulha e uma na região noroeste de BH, mas a gente era uma referência, né? Então todo mundo voltava para agradecer, né? Passei no vestibular! Para eu imaginar que então você tinha a figura do arquétipo, do sábio e ao mesmo tempo do herói. Por ter iniciado, né, essa questão de dar oportunidade para outras pessoas também, né? Com certeza. As pessoas te olhavam como se diz, pô, se hoje eu tô tendo condição de estudar para o vestibular, tô no pré-vestibular, foi porque o Wendel começou esse movimento aqui e eu tô nessa condição, né? Então as pessoas tinham você também como um herói naquela época ali, não é isso? Com certeza, é uma referência que a gente tem alegria, né, de ser, que é realmente oportunizar para as pessoas uma perspectiva diferente, né, uma perspectiva nova de vida, né, que é mostrar para a pessoa, né, que ela pode... pegar o que você realmente fez e faz até hoje, sabendo que deu certo, deixando de lado os erros, porque no nosso início tem muito erro, né? E aí você já ajudar a pessoa, mostrando o caminho para ela, como que é, para poder acertar na vida. Igual você falou, a base, principalmente voltada para os estudos, e isso aí será um tema mais adiante, nós vamos falar aqui sobre o que, né, o Estado realmente deve proporcionar para a gente, né? Mas o estudo é muito importante, né? Porque as pessoas me perguntam assim, tá, Glau, mas para evitar a criminalidade, o que é preciso? Aumentar as penas? Eu entendo que não. O principal é o quê? É focar na educação, né? Igual as pessoas me perguntam assim, mas você acredita na ressocialização de um preso?
Aí vira a pessoa e fala assim, não acredito. Por quê? Não tem como ressocializar quem não foi socializado, quem não foi educado. Então, teria que ter um treinamento de socialização, inclusive vem tendo, de estudo, através de várias, né, faculdade à distância, tem outros programas de ensino dentro, hoje em dia, do sistema prisional. Isso aí pode mudar a pessoa, né? Mas o ideal é que seja mudado na base, não é isso? Você falou tudo, né, Glauber? Porque quando você consegue mostrar ali na base, né, quando a pessoa está na sua formação, na sua construção de vida, você mostrar para ela que é possível, que ela consegue, que ela é capaz, isso muda tudo. E foi o que eu sempre acreditei. E eu lembro que me marcou na minha vida um amigo meu, filho de uma senhora que era da igreja, né, que era do coral, que assim eu era amigo da família, e os meninos, ela tinha lá 4, 5 filhos, e um deles desviou, sabe, para o caminho das drogas, foi usar crack mesmo, então ficava na rua e mataram esse menino, né? Então aquilo mexeu muito comigo, me deu mais também, força. Até hoje eu moro na região do Caiçara, eu faço questão Você de morar mora lá, ali? moro ali até hoje. Então o que eu perdi de amigo, tanto para o sistema prisional, nessa fase aí, 16, 17, 18 anos, até mesmo com 20 anos, eu perdi muito amigo pro sistema prisional e pior ainda, né? Perdi muito amigo pro cemitério, porque aí são aqueles que eram amigo mesmo da minha base, mas que por algum motivo, e eu vejo que a falta do estudo fez com que eles fossem para esse caminho e o fato de eu estudar e trabalhar também que me fez optar por caminhos diferentes, entendeu? E aí me marcou muito essa perda, né? E ali me deu mais força para construir esse projeto. Então, a gente foi crescendo com o projeto e tivemos um resultado realmente fantástico, né? Ao longo desses mais de 10 anos aí, foram mais de 1.000 jovens nas faculdades. Hoje eu encontro, né, direto, eu vou no shopping, vou a algum lugar, encontro com algum ex-aluno que se formou. Então, a gente ali colocou no mercado ali médicos, advogados, uma série de profissionais que estão fazendo diferença. O interessante é que quem passa por esse projeto, a maior parte das pessoas não esquece, carrega aquilo ali e acaba levando o bem para outras pessoas, né? Então isso é bacana. É o famoso deixar um legado, e sempre quando alguém faz algo para mim, a forma que eu tenho para retribuir é fazendo melhor para outra pessoa, sabe? Eu penso muito nisso. Inclusive, você lembra que no início aqui, e sem esperar algo, algo em troca que eu falo financeiramente. Eu nunca espero isso, eu nunca espero, vou fazer hoje o bem, porque amanhã eu vou ter um retorno financeiro sobre isso. Então amanhã que eu vou ter uma oportunidade, então que amanhã eu vou ter isso. Não, eu faço para as pessoas, todo mundo que já passou aqui no escritório, igual eu te falei, né, que eu gosto o quê? De pegar ali o jovem advogado, o estagiário, principalmente mulheres, tem muitas mulheres que trabalham comigo, e de fazer aquelas pessoas se criarem, entrar no mercado de trabalho e depois voar sozinha. Eu entendo que o bem mais precioso que eu consigo fazer hoje em dia para o próximo é ajudar na questão da advocacia, sabe? Ainda, né? Porque você está aqui justamente para isso. Porque eu quero ter uma visão maior para o futuro e quem sabe um dia poder ajudar de uma maneira maior e melhor. Mas o que eu posso fazer hoje em dia, que eu faço muito bem, é ajudar principalmente o jovem advogado e advogada, e não só os que trabalham e passam aqui comigo. Esse podcast, eu fiz ele para motivar pessoas que estão ali assistindo, não só da advocacia, mas pessoas que estão o quê? Perdida, que tem talento e que depende talvez de um empurrão, entendeu? É por isso que eu trago aqui pessoas igual você, assim, ó, para motivar essas pessoas, sabe? E isso é fundamental, porque muitas vezes, né, na caminhada de vida de todos nós, seres humanos, a gente precisa de uma mão que vai nos ajudar, de um empurrão, de um incentivo. Então isso é bacana, a gente às vezes tem um pouco de desânimo, mas será que o que eu estou fazendo está mexendo com o outro, está sensibilizando? Então você pode ter certeza que sim. Toda ação para o bem que a gente faz, isso é bíblico, né? É do cristianismo. Toda ação do bem que você faz, ela está mexendo com alguém, está tocando alguém. E é notório, e foi o que a gente foi fazendo. Fomos construindo esses projetos até que chegou um ponto que realmente, com os programas do governo federal, na época, o ProUni, o Enem, isso, começou... né? Não, assim, eu já estava na faculdade quando foi lançado. E melhorou muito. Melhorou né? muito. Você vê, aí entra a política, né? O que é que a política, independente da questão partidária, né? Porque todo governante tem um lado bom, tem um lado ruim, então eu não vou entrar em mérito partidário, mesmo porque eu sou um político que eu gosto de fazer, de executar. Eu não é falar mal do outro, não. Isso aí também isso não gosto. Não faz parte da minha vida. Isso não faz política. parte da minha vida, tanto em posicionamento político, eu não sou político, em posicionamento político, mas também dentro da minha profissão.
raramente vai me ver falando mal de um outro advogado. Por quê? Pô, se a pessoa é da minha mesma profissão, eu tenho que honrar minha profissão, valorizar ela. Por que eu vou ficar falando mal de outras pessoas e não entender que minha profissão é uma profissão ruim? Então eu tenho que valorizar minha profissão. Então se eu fico falando mal de outros advogados, eu entender que eu não tô contente com a minha profissão e que minha profissão é uma profissão ruim. Entendeu? Então eu também não gosto dessas questões não, sabe? E aí, na época, veio o programa do governo federal, né, de criar aí mais acessibilidade para jovens carentes na universidade. E aí a gente mudou o foco, não tinha mais sentido, né? Tanto é que os pré-vestibulares, o pré-UFMG fechou, e aí a gente não tinha mais sentido. Mas eu não parei, aí eu criei o instituto que funciona até hoje, inclusive fazer um convite aqui para você, para quem está nos assistindo. Dia 1º de setembro nós fazemos todo ano uma grande festa, que é o Baile Dançante, né, do nosso instituto, e vai ser dia 1º de setembro, com a dupla Rick e Ricardo, também. E o João Lucas e Diogo, vai ser muito lá bom. Na ABB, ali na Orla da Lagoa. Então estão convidados. E o nosso Instituto Brasil Melhor, ele veio, né? Porque eu já estava na minha segunda graduação, eu fiz comunicação, depois fiz artes cênicas e fui para o bairro Cabana, dar aula de teatro para os meninos. Cabana Pai Tomás? Cabana Pai Tomás. Fui dar aula de desafio, teatro. Hein? Levava a mochilinha, né? Eu estava naquela época ali de estágio, no curso de licenciatura, e queria experimentar. E fui como voluntário, né? Experimentar, ser professor nessa área também, né, de artes. Da graduação que você teve, a primeira, você chegou a exercer na comunicação? Sim, exerceu, né? Sim, eu fui assessor de comunicação da Asprom, que é hoje uma ONG, uma das maiores, né, na questão do jovem aprendiz. No Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, a gente vê passando na Assembleia. Até que agora vai acabar um pouco, o processo tá passando a ser totalmente digitalizado. Mas o que a gente mais vê aqui é o pessoal da Asprom carregando o processo ali o dia inteiro, né? Eu fui assessor de comunicação da Asprom, então vivenciei muitas atividades no curso de comunicação, mas quis fazer essa experiência, né? Sempre fui apaixonado com o teatro e com a sala de aula, então eu fiz licenciatura em arte cênica, mas eu quis ir lá pro Cabana, dar aula curiosidade minha, alunos lá. Já tô com os cabelinhos brancos aqui, eu não tenho como eu esconder mais não. Mas qual que é a sua idade atual hoje? Eu tô com 43. Não parece não, você tá mais novo que eu. Eu tô com 36. Tô com 36 é a barba. Mas cabelo branco aqui. Tô com 36. Rapaz, eu dei uma sorte hereditária. Não, o implante eu tive que fazer, que já caiu. Aí tá nascendo agora, eu fiz o implante dia 14 de março. Então tá nascendo, tá bem que tá até meio cicatrizando aqui ainda. Tá. E a barba não tá deixando de esconder mais não, mas tá mais novo que eu. Não, mas minha mãe vai chegar em casa e vai falar, você elogiou o professor tá legal mesmo, tá elegante, porque a mãe elogia, sabe? Mas isso aí você já ouviu falar da sorte hereditária? Hereditária, né? Não envelheceu, só pode. Minha mãe tem 66, não tem um fio de cabelo branco. Ó, pra você ver. Meu pai já... Não, melhor ainda, né? Não, eu posso ficar com cabelo branco, só não pode cair de novo, né? Já caiu uma vez, se eu tiver que fazer implante aqui de novo, aí vai complicar. Mas o seu funcionou, né? Eu fiz implante, funcionou. Ainda bem que você não fez igual um assessor meu. Cleiton Salamin. Salamin é o sobrenome dele mesmo, não é bullying, não. E esses dias ele chegou no gabinete careca, ele chega cabeludo. Aí quando a gente foi ver, ele pôs uma prótese, né? Mas você passa na minha cabeça, você passa na minha cabeça. No início é estranho, né? Quem tá convivendo com a pessoa é estranho. Mas depois você acostuma. E se a autoestima da pessoa tá boa também, né? Fazer o quê? Ele tá feliz, um abraço pra ele que tá nos assistindo. Bom, eu fiz o implante, eu coloquei 8.000 fios aqui, deu certo, né? Muito fio, hein? Muito fio. Mas é só pra gente pegar essa linha do tempo, né? Então, assim, você iniciou na graduação, né, com 16, 17 anos, graduou, a primeira foi com qual idade? Formei ali 4 anos depois, né? Com 20 anos eu estava 20 anos, muito novinho, formando, né? E já atuando na questão da comunicação. Já atuando, sempre fazendo estágio ali, né? Formei, já fui para a Asprom. E paralelo a isso, no 6º período de comunicação, eu já fui para artes cênicas. Então eu fiquei 1 ano ali fazendo as 2 graduações. Então fiz bacharelado, né? E aí fiz bacharelado e licenciatura em artes cênicas. Foi nessa época, né, que a gente começou essa paixão, né? Também pela disciplina de artes. E aí eu fui lá para Cabana Pai Tomás dar aula de teatro para os meninos. Ali é que foi o start maior mesmo na minha vida, sabe? Eu lembro perfeitamente que eu chegava, levava uma mochila com lanche para os meninos, que muitos deles, que eram alunos ali, eram no espaço da igreja que tinha ali na rua principal. Então muitos iam por causa do lanche, nem iam por causa do Mas pode falar a verdade, eu tive uma infância tão... Minha mãe sabe disso, eu tive uma infância tão simples que no início também... Primeira série, segunda série do ensino fundamental, eu tinha, principalmente quando tinha da macarronada, né? A gente sangrou muito essa questão da salsicha, escola com a merenda. Excelente. Eu estava na parte da tarde, então eu ia com a da merenda, sabe? E ao final da aula, quando tinha condição, eu lembro que na época, isso em 95, 96, 97, cachorro quente e um copo de refri era R$1. Felicidade é quando minha mãe me dava R$1, que eu guardava pra comprar lá fora no cachorro quente. Foi quando eu descobri o cachorro quente, eu fui descobrir cachorro quente, eu já tinha 8 anos de idade, pra você ver. Até então eu nem sabia que, não sabia que era um shopping,
shopping, não tinha ido em shopping, não sabia que era um cachorro-quente. Então, aquele R$1, e eu tenho minha irmã, né? Mais velha que eu, 3 anos. Então, minha mãe dava R$1 pra mim, R$1 pra minha irmã. A felicidade era que chegasse no final da aula, 17h30, cachorro-quente, pra comer o cachorro-quente. E isso, mais ainda, pra quem é amigo meu da faculdade aí, na UNA também, entrei na UNA em 2006, né? E eu era mecânico de motos e tinha que pagar a faculdade com dinheiro no meu bolso, vender o pneuzinho que eu te falei pra receber uma mixaria de lucro, ia pra aula com a mão toda cheia de graxa. E lá tinha o cachorro-quente do baixinho, tá? Então todo mundo tá me assistindo aí, ó, da faculdade, eu guardava também, só que o cachorro-quente era mais caro, né? Já era quase R$5. Hoje em dia o cachorro-quente é R$12, dá pra você ver. Tanto que as coisas mudam. Você vai comer um cachorro-quente hoje em dia, eu fui comer outro dia ali, que agora tem cachorro-quente de qualquer jeito, né? O brasileiro vai inventando os ingredientes no cachorro-quente. Aí eu fui olhar, inclusive no iFood, R$12 no cachorro-quente. Então eu lembro que na minha época de infância era R$1, e na época de faculdade era quase R$5 com o copo de refri. E tinha dia que eu ia pra faculdade com fome e esperava terminar a aula, porque já servia como o lanche e a janta pra chegar em casa e só dormir, entendeu? Eu passei por isso também na faculdade. Eu não tem vergonha de falar. Sabe? Não tem vergonha de falar. Mas é isso que nos engrandece, né, Glauber? São essas histórias realmente tudo que a gente vive, né? Então hoje a valorização que a gente tem, o valor que a gente dá o Thiago Rosso tá aqui, ó. O Thiago Rosso tá aqui, não deixa eu mentir, não. Naquela época. Thiago também, a mãe dava R$1 pra comprar. Não. Tinha que vender 10 e 20 ingressos pra ganhar o ingresso. Pegava, não tinha vergonha. Pegava 10 ingressos, fazia questão de vender pra chegar lá no final de semana e poder ir na festa, entendeu? Mas era mole pra ele vender ingresso. Não, eu tinha que vender, eu tinha que vender pra eu ir na festa dele, algumas festas, ou então festa, não só dele, que a gente gostava de sair todo final de semana, e às vezes ele fazia a festa uma vez por mês, ou de 60 dias, então, mas tinha festa que ele era parceiro. Aí ele me colocava também como comissário, né? Que é a pessoa que tinha confiança de que ele e o Julinho Reis, quem passava lá na loja na oficina de moto pra fazer o balanço lá dos ingressos, era o Julinho, sabe? Preciso mandar um abraço pro Julinho Reis também. Então eu fazia questão de pegar 10 ingressos, 20 ingressos, o que fosse, vendia o ingresso, porque eu já tinha a minha entrada liberada ali na festa, sabe? Você falou, tinha uma festa ali no Caiçara, onde você mora, chamava Girando ao Contrário, no casarão do Caiçara. Lembra? Na caixa da água ali? Aí era Girando ao Contrário. Eu lembro também que era dessa mesma forma, você tinha que vender 10 pra você ganhar um. É desse jeito. Eu sempre gostei muito, né? Não é à toa que eu tô na política, eu pegava, acho que eu vendia uns 30 ingressos pros amigos. Rapidinho. Na época de Orkut ainda, Facebook. Ficava com arrumava 2 gatinhas. Isso, levava ainda. Então, assim, essas são coisas que eu gosto de contar, porque eu sempre gostei de correr atrás. Eu nunca quis nada de mão beijada. Tudo que é fácil demais, você pode desconfiar. Você compra atrás. Igual a gente falando hoje em dia desses golpes que as pessoas têm caído aí. E uma dica que eu dou, tá? Essa tabelinha de Pix, esse negócio digital hoje em dia, que você vai ganhar tanto, né? O pessoal clona hackeia o Instagram, aparece uma tabelinha de Pix ali que você coloca R$800, volta R$2.000. Não existe isso. Né? Por quê? Tudo hoje em dia que tiver facilidade, você pode desconfiar um pouco, porque tem algo de errado aí. É verdade, é o que você disse, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Então, essa luta, esse sacrifício faz parte da vida. Vale a pena. E aí nós, voltando aqui, né, no nosso assunto, montamos esse projeto, né? Já vai fazer agora 15 anos que o nosso projeto social Brasil Melhor já está fazendo. Nunca recebemos recurso público, foi uma premissa do nosso estatuto, né? Exatamente por isso, da dificuldade, porque o recurso público, se ele chega, você faz o projeto social. Se ele não chega, você tem que fechar. Quantos projetos fecharam por não ter esse recurso? E começamos comigo dando aula de teatro, né? E foi daí que surgiu o professor Wendel? Foi, na verdade, lá aos 17. Aos 17 já estava no pré-vestibular, né? Então eu já comecei minha paixão. Tanto você dava aula também no preparatório? Dava aula de literatura. Literatura, né? Esse aí você pulou, você não falou, não. Não, eu falei que faltou o professor de literatura, eu fui dar aula de literatura. Mas depois continuou? Não foi só no dia que faltou, não. Depois continuou, né? Não tinha o professor, eu continuei. Eu pensei que tinha faltado só um dia. Não, faltou assim, não tinha o profissional. Aí você foi e entrou ali, né? Preencheu aquela vaga. Se quiser deixar eu parar mais. Você foi meio que ad hoc, né? Vamos dizer assim, Mas aí, né, fiz essa experiência e dali começou mesmo a vontade de criar esse instituto, né? Quando eu comecei a dar essa aula para os meninos do Cabana. E aí criamos o instituto, funciona até hoje no mesmo lugar, no bairro Santa Terezinha, né? A gente atende toda a região ali, Vila Paquetá,
Vila Ouro Preto, né, Urca, que são regiões ali que tem realmente uma demanda social. E hoje a gente está lá com mais de 50 cursos, temos uma plataforma EAD, parceria com a CNI, né, mais de 50 cursos gratuitos também. E a gente está ali levando e criamos esse know-how. Hoje a gente é uma referência, né? Somos o maior projeto social da periferia ali, da região periférica da Pampulha, porque tem gente que fala Pampulha, acha que é só a Lagoa da Pampulha. A Pampulha tem mais de 40 bairros, né? Muitos deles vilas, né? Como a Vila Ouro Preto. Então a gente tem até lá no Xangri-Lá Nacional, que ele já abre contagem, né? Vai com contagem lá no Urca, isso aí, no Confisco. Então é isso. E a nossa paixão por essa área social foi o que me trouxe para a política, porque aquilo que você falou, né, a vontade de ajudar, e aí eu conheci a política de verdade. Qual foi o ano, você se recorda? Foi nesse período, né, que eu já estava... eu tô na vida pública há 11 anos, né? Então eu comecei, hoje eu com 43, né? Eu comecei com 32, eu fui eleito vereador. Né? Só que em 2004, né, 2004, 2005, eu conheci através da Igreja Católica no primeiro momento, que tinha pastoral Fé e Política, que trazia um pouquinho dessa importância, né? Quem fala que tem fé, que é cristão, fé, né? Aquilo que o Papa Francisco falou, poxa, todo cristão tem obrigação de participar da vida política do seu país. Aquilo é muito forte. Então isso mexeu comigo lá em 2005, nesses movimentos pastorais, porque ali eu vi que, como cristão, né, eu tinha essa vocação, esse chamado, que era realmente entrar para a vida pública para poder ajudar ainda mais. Porque eu lembro quando eu procurei ajuda, alguns vereadores da época, acho que 1 ou 2, para ajudar no nosso projeto, eles não ajudaram, né? Então o primeiro cargo que você candidatou foi a vereador. A vereador. E ganhou, primeira. Em 2008 eu vim, perdi por 200 votos, né? Tive ali uma votação, eu lembro até hoje... Teve 200 votos? Não, 4.571. Faltaram 200 votos. Foi um voto expressivo, foi, né? Quase 4.571 votos. Mas não deu certo, né, naquela primeira vez. E aí, em 2012, eu vim novamente e com aquele trabalho ali realmente mais afinco, né, mais dedicado, eu tive mais de 8.000 votos, 8.300 votos em 2012. Já foi até melhor, eu entendo assim, igual as pessoas ficam perguntando, Glauber, eu tenho 30 anos, Glauber, eu tenho 40 anos. Você acha que é tarde para entrar para a advocacia? Eu falo assim, pelo contrário. Sabe por quê? Você já tem uma coisa que eu não tive, que é a experiência de vida. Né? Quando a gente tem uma experiência de vida, que a gente assume determinada profissão, determinado cargo, né? A gente pode achar que estamos um pouco atrasados. Mas, por outro lado, é bom porque a gente já tem a nossa experiência de vida, já tem o erro como lição, uma consciência melhor do bem e acaba fazendo coisa melhor para quem realmente merece, não é isso? Isso aí é fato. Assim, eu tenho plena convicção disso, sabe, Glauber? Que em 2008, né, eu lembro que eu fiquei muito chateado por perder por 200 votos em Belo Horizonte, né? É muito pouco, mas ali eu tive essa certeza de que não era a hora, né? Porque quando é a hora, as coisas acontecem naturalmente, a gente sabe. E aí, em 2012, eu fui eleito, né, com a votação bem maior, quase o dobro da votação, e ali começamos um trabalho e já no primeiro mês eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que no gabinete chegaram 2 moças, né, lá da região norte de Belo Horizonte, e uma não olhava para o meu rosto, né, e a outra estava conversando comigo e dizendo, essa aqui é minha cunhada, ela está aqui, hoje nós 2 estamos aqui para te pedir ajuda, você é a luz no fim do túnel. Eu lembro que eu falei, não, luz do fim do túnel é Deus, eu estou aqui para ajudar. Isso tinha 1 mês que eu tinha assumido o mandato. E aí essa que olhava nos meus olhos, apontou para a cunhada e falou, ela tentou suicídio 2 vezes. Eu assustei, eu falei, como assim? Aí, mas por quê? Aí essa cunhada que estava conversando comigo disse, não, porque os meninos dela estão passando frio e a gente não consegue ajuda de ninguém. Eu falei, passando frio? Né? Ela começou a contar a casa dela, muito simples, deu umas crateras, então à noite vinha vento, né? Os meninos tiveram pneumonia e ela tentou suicídio, né? Porque não sabia mais o que fazer, a quem recorrer. Mesmo, né? E eu lembro que eu falei, olha, vamos tentar, nós vamos na Urbel, tinha uma empresa pública da prefeitura chamada Urbel, que cuidava dessa parte de habitação. E aí nós conseguimos resolver o problema dessa senhora, né? Foi minha primeira demanda como vereador, e aí, posterior, voltou as 2. E a cunhada que conversava comigo, a outra que tinha tentado suicídio por causa dos meninos passando frio, não olhou nos meus olhos na primeira vez. Na segunda vez, ela chegou, olhou no meu olho, cara, e me deu um sorriso e falou, eu vim aqui para te agradecer, o que é raro, né? É igual aquela passagem bíblica, né? Que Jesus curou 10 cegos, só um voltou para agradecer, e a primeira que me pediu alguma coisa no mandato voltou para agradecer, foi coisa de Deus mesmo.
E ela olhou no meu olho e falou: olha, vim te agradecer porque a Rubel arrumou, graças ao seu pedido, e te dizer que você não desista de estar onde você está, porque você veio aí por um propósito. Então aquilo me arrepiou, me emocionou, e ali Deus já me falava: menino, você está aí para São sinais, fazer o né? bem. E aí foram 4 anos, né, o mandato. Eu não quis vir candidato a deputado. Nessa época, né, foram eleitos também vereador junto comigo, Marcelo Aro, o Marcelo Álvaro Antônio, né, o Irã Barbosa, todos que candidataram a deputado logo no primeiro mandato. Eu não quis candidatar a deputado. Eu falei: não, vou cumprir o mandato inteiro, os 4 anos. E foi maravilhoso. A gente pôde contribuir com muitas instituições. Eu lembro que na época a gente deixou um legado que era aumentar o repasse da prefeitura para as creches conveniadas, né, que são quase mais de 200 hoje, que atendem crianças de periferia de Belo Horizonte. O dinheiro que a prefeitura passava... Inclusive, meu sobrinho e minha sobrinha, eles estudaram nessas creches conveniadas. Pois é, tá? e o dinheiro não era o suficiente para manter as creches. Estava um momento muito crítico, as creches em crise, né? Não tinham condição de manter com dinheiro próprio o restante que faltava, e eu consegui. Eu era o prefeito Márcio Lacerda, eu era do partido dele, conseguimos ampliar esse recurso. E assim, foram vários momentos que Deus foi me mostrando aí, olha. Isso tá na gestão 2002, 2006. 2012... Não, 2012, 2016, certo. E aí muita coisa legal que a gente foi conseguindo fazer para a coletividade, sabe, Glauber? Para a própria educação, né? Que no caso das creches. Sim. Aí você vê que a política, quando você está fora da política, você ajuda, né? Se você tem uma instituição, se você está aqui fazendo bem, igual você está promovendo aqui pessoas para o mercado de advogado, né? E você faz o bem. Mas na política você consegue potencializar, fazer um bem para mais pessoas, porque o cargo a máquina, te permite, o mecanismo, né? ele fica melhor, né? E assim, e foi por isso que eu vim para a política, e logo no primeiro mês eu tive convicção de que Deus me chamou e que eu realmente escolhi a coisa certa para minha vida. Primeiro você candidatou a deputado estadual foi quando? Aí eu fui reeleito vereador em 2016, eu vim para reeleição, né? Aí eu fui reeleito vereador, eu fui o mais votado de Minas, né? Eu tive 14 mil votos, meus votos deu para puxar mais 4 vereadores além de mim. E aí, no segundo mandato, né, em 2016, eu fui reeleito e não completei o segundo mandato todo, porque em 2018 tinha campanha para deputado, né? Certo. Deputado, governador. Isso. E eu falei: não, agora chegou a minha hora. Agora eu já no segundo mandato de vereador vou vir candidato a deputado. E graças a Deus, diferente de vereador que eu fui eleito, né, não da primeira, de deputado eu fui eleito da primeira. Então, assim, fui pro interior, muito sacrifício. Eu lembro que eu fazia um programa de rádio em Bom Despacho, que é a terra da minha família, né? Eu ia lá fazer um programa que tinha aqui também na Rádio Super, chama Café com Política. Lembro, eu saía daqui sexta-noite e apresentava o programa lá sábado. Então, assim, foi tudo com muito sacrifício, né? Uma campanha simples, sem muito recurso, né? Porque realmente a gente não tinha dinheiro para fazer campanha igual alguns têm, né? Tem deputado aí que tem milhões para gastar. A gente não tinha, foi uma campanha muito simples, mas as coisas aconteceram pelo trabalho, pela confiança que a gente foi construindo ao longo dos mandatos, né, do mandato de vereador, e deu certo, cara. Eu fui eleito com 32 mil votos. 2018. Em 2018, e começou esse novo trabalho, né? E ao invés de ficar só em Belo Horizonte, que é o papel do vereador, e como deputado eu comecei a ampliar. E a primeira cidade que eu fui foi lá no Vale do Jequitinhonha. Fui conhecer uma escola lá, cheguei lá, alunos sentados no tijolo, no tijolo. Aí eu falei: não, é aí que eu quero investir, na educação. Isso aí. E aí mandei o recurso para a escola comprar as cadeiras, né, através da emenda que o deputado tem, chama emenda parlamentar, é um recurso que todo ano você tem. E aí eu fui lá visitar os alunos com cadeiras novas, e graças a Deus, no ano passado eu bati uma marca, né, ainda fui agora para o segundo mandato, mas no primeiro mandato, que foi até o ano passado, eu bati uma marca. Eu fui deputado na história da Assembleia, na história, né, estamos na 19ª legislatura, então põe 20 vezes 4, quase 80 anos de Assembleia Legislativa. Eu fui o deputado nesses 80 anos que mais mandei recurso para a escola pública. Então realmente, assim, né, você honra a qualidade aí de professor, né? Isso? Pois é, então assim... Não é só, né, o jargão, vamos dizer assim, um jargão, alguma coisa assim, não, né? Para se rotular professor, não, realmente você é voltado para a educação, né? Coisa que eu admiro e gosto muito, sabe? E aí foi isso, 4 anos aí no primeiro mandato de muito trabalho, rodando o estado, né? E aí eu vim novamente agora para primeiro ano, né? Fui do segundo mandato. Fui reeleito, né? O ano passado. Acompanhei, votei, então, foi bom. Nesse intermédio aí, me ajudou também, né? Com algumas coisas, na medida do possível, mas eu não agradeço, deixa aqui registrado em público, né? Verdade. Então, eu admiro muito o seu trabalho, que você vem fazendo, né? Por você ser jovem, realmente ser de verdade, e uma pessoa que sabe acolher o povo e que realmente, né, é uma pessoa acessível. Por isso está aqui hoje.
né? Porque, às vezes, não fazendo crítica, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas eu acho que nada, assim, que me deixa mais incomodado, talvez, com a questão de político, é a falta de proximidade com o povo, sabe? Em querer só, por exemplo, né? A gente está aqui, não tem eleição esse ano, eleição ano que vem. Não sei se você vem para algum cargo político, mas está aqui o quê? Para realmente compartilhar a experiência, mostrar como que funciona, a dificuldade, né? A trajetória, né? De realmente ser um professor e vai continuar sendo professor, da mesma forma que eu vou continuar sendo mecânico de moto o resto da vida, sabe? Se tiver que trocar um pneu de moto ali, eu vou trocar o pneu de moto, se tiver que mexer na minha motoca, eu vou mexer, se eu ver um amigo na situação difícil, eu vou ajudar, então vai ser o professor mesmo pro resto da vida, né? Então isso é muito importante. Eu acho que o que tem de melhor no político, além dele fazer tudo que ele fala, igual você falou, que não é muito de querer criticar, e sim fazer e nem de falar, mas essa questão aí de ser acessível ao povo, principalmente o povo que precisa, né? Igual você fez lá no Vale de Jequitinhonha, né? Isso é fundamental. Eu não abro mão, assim, é uma marca que a gente tem e é natural da minha escolha, né? Que é estar realmente com as pessoas. Eu lembro que no primeiro mandato, janeiro é o período de férias, né? Parlamentar. E todo mês de janeiro eu não viajava. Eu ia realmente para o Vale do Jequitinhonha para poder ficar um tempo, né, maior ali. Fiscalizar. E é interessante, eu fui em lugares que nunca um político pisou, né? Tinha lá, tem um distrito lá em Jequitinhonha que chama Mumbuca. Cheguei lá um dia, a alegria das pessoas. Não é a primeira vez aqui na história do Mumbuca que veio um deputado. O deputado só vai no centro de Jequitinhonha, não vem aqui. Então eu escuto isso constantemente em alguns lugares que eu tô, principalmente distritos de zona rural, né, onde nunca apareceu ali um deputado. Eu tô lá tentando, conversando com as pessoas, então eu não abro mão disso, né? Então virou a nossa marca da presença, de estar ali. Eu estava vendo um vídeo hoje interessante, né? Eu não votei, não apoiei ele, o Cleitinho, né? Apoiei o Alexandre, mas assim, fiquei feliz, né, de ter ali um senador. Ele estava, parece que esses dias, num parque de exposição em Pratinha, na cidade de Pratinha, e o discurso dele foi: olha, gente, tô aqui, sou senador, mas tô saindo daqui agora, que ele tava ali no meio da arena, tô indo aí pro meio de vocês. Vocês podem me xingar, podem me cobrar, porque coisa que eu não abro mão é de estar junto com vocês. Tá certo. E eu achei interessante, né? Independente de partido. Cada um ter a sua linha, né? Eu não ter apoiado ele, mas eu achei bacana. Isso é o papel do político. O político, ele não pode distanciar das pessoas, porque você só consegue ouvir e sentir a dor se você estiver presente, né, Glauber? Isso na época de pré-campanha ou campanha, tudo bem, as pessoas fazem, eles fazem, né? Os candidatos fazem. Mas você vê a pessoa fazendo isso no primeiro ano da gestão dele, é muito legal, porque se ele quiser, né, ser eleito na próxima, porque tem um ano que são 2 senadores e no outro ano serão 2, né? O mandato de senador é 8 anos, né? 8 anos, então ele pode ser novamente, né, candidato a senador. Daqui 8 anos. Mas, ou seja, ele já está construindo agora, né? Essa questão de ser acessível, essa questão de ser do povo, já está construindo agora. Porque chegar na véspera lá, em 2026, por exemplo, né? Aí eu entendo que não é tão válido. Então, se quer mostrar que é algo que realmente está fazendo e colocando a cara, e se posicionando, eu acho que o certo realmente é agora, né? Isso é construir, com né? certeza. E olha, hoje eu realmente conto mesmo, né? Eu dou palestras aí para vereadores, estado afora, né? E vou criando essa formação mesmo, mostrando para as pessoas que querem ingressar na vida pública, né? O cidadão de bem, que vale a pena, sabe? Que mesmo a mídia colocando aí as coisas ruins, então é aquilo que você falou, a descriminalização, né? Que as pessoas têm hoje do político. Ah, mas todo político é corrupto. Não. Todo então, advogado é advogado de bandido, bandido morto, entendeu? Então, As coisas que a gente fica, a gente tem que mostrar para as pessoas que não é por aí, né? Que a gente não pode criar os julgamentos, generalizar, colocar todo mundo no mesmo balaio, como dizia minha avó. E eu estou feliz de estar onde estou, né? Eu falo que 90% das pessoas que nos acompanham incentivam, né? Parabenizam as ações que a gente vem construindo. Sempre tem ali um número mínimo, né? Que faz crítica desconstrutiva, porque a crítica construtiva ela é muito positiva, mas eu não me importo, eu sei o motivo daquilo que eu vim fazer na política, que é fazer a diferença, e hoje eu incentivo as pessoas, a gente conversava, né, igual você veio candidato e teve a sua primeira experiência. Não, as pessoas me perguntam, né, Glauber, qual foi os maiores desafios que você já passou até hoje? Primeiro foi quando eles mataram
a pessoa que me deu a oportunidade no escritório dele lá no Bairro Castelo, com mais de 40 tiros de fuzil, o Jaime, do Fusion. Sim. Ali eu tava começando a aprender com ele. Eu comecei com ele em 2012, em 2013 ocorreu aquilo, vai fazer 10 anos. Então ali foi um desafio, porque acompanhei, porque você acompanhou, na né? região. Na Cecília Coutinho, na rua. Então naquela época ali, como eu já tinha abandonado a borracharia, a oficina de moto que eu tinha e deixado pra minha mãe, não tinha como eu recuar e voltar a ser mecânico de novo. Então eu tive que abraçar o mundo, porque senão o mundo me abraçava. E dali eu saí do escritório, peguei só esse bonequinho aqui lá e fui trabalhar no quarto, dividi a cama com a minha mãe. Comprei um computadorzinho parcelado no cartão do meu amigo e uma impressora lá no Carrefour. E tinha ali uma mesinha, uma escrivaninha, o computador e a impressora. Isso em 2013, 2014. Só em 2014 que eu consegui abrir o escritório, que foi o primeiro aqui na esquina com Araguari. Então essa foi uma dificuldade grande que eu tive, que eu me recordo assim, dentro da minha profissão. E a segunda foi o ano passado em encarar esse desafio aí de tornar minha vida pública, de ter que pedir um voto para uma pessoa e justificar por qual motivo eu estava pedindo aquele voto. E talvez uma pessoa, né, eu não tenho nada contra, pessoas carentes, pessoas humildes, realmente estavam precisando daquilo e ouvir aquelas pessoas, entendeu? Então, isso para mim foi um desafio, porque eu sou acostumado com aquele clima de presídio, aquela dor, aquele sofrimento. Mas talvez a maioria que está ali pode ser que tenha cometido algum crime, pode ser que seja culpado, outros são inocentes, mas você vê uma pessoa sofrendo sem que ela não tenha feito nada para dar causa àquele sofrimento, isso é muito difícil. Você absorver, você chegar em casa e parar para pensar, igual você falou aí, de ver um aluno sentado no tijolo, e aí você pensa, pô, mas não é só um voto. O voto é um número, mas eu quero realmente fazer algo para aquela pessoa, né? Então isso é muito importante também. Voltando para esse assunto da política, deputado estadual, não por status, pelo que eu estou conhecendo aqui, principalmente, né, nesse bate-papo nosso, mas você pretende outros cargos públicos futuramente para expandir e ajudar mais o próximo, como prefeito, deputado federal, governador, senador, pela idade que você tem? Nesse momento, na eleição passada para prefeito, em 2020, eu já realizei um sonho, que era ter uma experiência de ser candidato a prefeito de BH. Mas fiz essa experiência, mas esse ano eu não, tudo indica que eu não venho candidato a prefeito, quero me dedicar mesmo ao mandato de deputado, nesse segundo mandato que a gente começou esse ano, tomamos posse no dia 1º de fevereiro, então não vem candidato a prefeito, tudo indica também, né, que a gente vai continuar esse mandato aí, eleição para mim é só daqui 4 anos, 2026, né, provavelmente eu devo candidatar aí para reeleição, para mais um mandato, né, de deputado estadual, não devo dar esse mergulho aí em 2026 para deputado federal, não, devo continuar ainda como estadual, que a gente tem ainda muitos projetos, né, estamos realizando muita coisa positiva, mas a gente está aí do lado e abraçando, apoiando pessoas que a gente acredita, né? Vamos participar da eleição de Belo Horizonte, né? Escolhendo aí com certeza um candidato que mereça a nossa confiança, né? Em 2026 tem eleição também para o governo, para presidente da República, então a gente vai estar, quem está na política tem que participar desses momentos, às vezes, né? 2026 ainda é um mistério, né? A gente nem sabe o que vai acontecer, né? que vai ter uma reviravolta de 2000, reviravolta que eu falo não, mas que vai ter uma mudança radical na nossa política até 2006, vai ter. É verdade. Isso aí não dá pra gente prever muita coisa não. Igual essa eleição passada, ela é previsível. Certo? Era previsível. Agora, o que está por vir em 2026, ninguém consegue imaginar, ninguém sabe. Mas né? Vivendo um dia de cada vez, né? Vamos continuar esse trabalho, né? Vivenciando essas dificuldades mesmo do dia a dia, né? De você estar ali, de você construir, de aprovar projetos, né? De chegar onde precisa chegar. Mas eu estou muito satisfeito, a gente tem ajudado muito diversas áreas, né? Principalmente a educação, levado aí, recentemente eu fui acompanhar uma obra de uma quadra que a gente está fazendo um colégio simples lá de Nanu, que os meninos jogavam bola no meio da terra, Minas, tá, né? Lá quase pronto, Vale do Mucuri. Então é isso, esse é o meu papel, é poder ajudar, somar força, principalmente da educação, e é o que eu quero construir sempre, né? Fazer o bem, não perder meus princípios, né? Graças a Deus eu tô aí, né? 1 mandato e meio de vereador, 2º mandato de deputado, tem 10 anos que eu tô na vida pública, comecei aos 32, né? Tô 11 anos, tô com 43, e graças a Deus, pode pesquisar a minha vida, eu mantenho a minha integridade, a minha honestidade, meus valores, meus princípios. Tá certo. E quando chegar a minha hora de partir, né, de encerrar a minha vida pública, eu quero sair de mãos limpas, né, com o dever cumprido e olhar para trás e ver que realmente eu fiz o meu melhor, né? Sem sujar a mão, né, colocar a mão ali na sujeira. Nessa trajetória sua de estudante, graduação,
Projetos sociais, cargo como vereador, deputado. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí na sua vida? O que você entende? Assim, foi mais difícil? Tem aquele momento que você falou assim, eu vou desistir, eu vou parar, mas você foi lá e conseguiu superar aquilo que eu chamo aí, muitas vezes de resiliência. Qual foi esse momento? 2008, depois da eleição, né, eu tinha uma empresa que prestava consultoria e dava treinamentos, e eu estava muito bem na empresa, né? Estava explodindo, ganhando prêmio nacional. E aí eu vim candidato, eu tive que paralisar, né, as atividades naquele período. E terminou a eleição, que eu perdi por 200 votos. Eu lembro, fiquei muito triste, né? Eu lembro da minha mãe chegando na porta do carro. Eu estava tão triste que eu bati a porta, assim, quase exprimi minha mãe. Assim, eu fiquei realmente muito chateado, né? Porque perder por 200 votos dá uma dor muito grande, né? Quando você perde por poucos votos. Isso mesmo. Mas ali, naquele período, pós aquela eleição de 2012, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava a minha empresa, né, a minha vida empresarial, ou eu seguia para trabalhar dentro da política para eu ter realmente aquela dedicação, aquele aprendizado. Então eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão por paralisar minha atividade empresarial. Então eu tinha contrato com os Minas, com a Fiat, cancelei todos os meus contratos. Então eu fiquei desempregado ali sem ter uma perspectiva futura. Eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu não sabia, né? Você já tinha um pé lá, mas o outro pé estava de fora, né? Um pezinho você já tinha, né? Pois é, então paralisei, eu tinha licenciado também, né, onde eu dava aula, então eu parei tudo e fiquei ali alguns meses, né, só naquela perspectiva. Eu não vou voltar no que eu faço, porque eu tenho que encontrar alguma coisa na política. Aí eu fui para a Assembleia, né? Eu lembro que eu fui para a Assembleia, né, ganhar lá, acho que R$ 1.000, isso em 2012, não, 2008, né? 2008, 2009. Então eu fui para a Assembleia para ganhar... A maior crise econômica que teve nos últimos tempos, né? Fui lá para ganhar R$ 1.000, mas fui feliz ali, fui crescendo lá dentro da Assembleia, até me tornar diretor de projetos, com aquele propósito, né? De ser eleito vereador em 2012. Então eu falo que quando a gente dedica, foi o que aconteceu com você, né? Quando você estava lá e perdeu o seu amigo, Jaime, né? justamente. Então você teve que estar lá, comprou impressora ali numa mesinha. Dentro de casa mesmo. Então, assim... Não, dentro de casa, um apartamento simples, onde eu tinha que dividir quarto com a minha mãe, né? Então, no meu caso, foi isso. Foi de 2008 a 2012, foi uma luta mesmo, um sacrifício. Eu olhava para trás, nossa, joguei tudo pro alto, né? Minha empresa, né? Me licenciei da universidade que eu dava aula, e será que vai dar certo? Mas sempre confiante e trabalhando. E aí veio o resultado. 2012, graças a Deus, eu fui eleito vereador e começamos essa nova etapa. E desde então, graças a Deus, também não perdi mais nenhuma eleição. Desde 2012, a gente tem saído vitorioso aí nas eleições. Mantendo o padrão do Pô de Paiva. E quando você percebeu que foi a sua maior virada de chave? Quando foi a fase da sua vida, tanto profissional, quanto social ou política, né? Que você é repartido em 3, né? Tem 3 vidas, né? Então, quando que foi a questão aí que você se sentiu realizado? Falou, pô, agora sim eu virei a chave. Sabe quando você vai deitar e fala assim, ó, hoje eu só quero agradecer que eu me sinto realizado? Foi realmente 2 momentos, né? Na minha reeleição de vereador, que foi um sacrifício, primeiro mandato, muita luta, um partido difícil, né? Que era o PSB, com muita gente, com muita votação, e aí eu fui reeleito lá, o mais votado de Minas. E depois, em 2018 também, na minha eleição para deputado estadual, que também foi outra eleição difícil, sem dinheiro, né? E a primeira eu vez, não né? sabia, a primeira vez para deputado, e aí quando veio lá, eu acompanhando a Itatiaia, né? No sistema ali no computador, quando veio lá, né? Da vitória, nossa senhora, ali foram 2 momentos. Eu passei por essa fase de candidato, mesmo não sabendo que eu seria eleito, mas na minha cabeça eu acordava e trabalhava e fazia coisas como se fosse para ganhar. Inclusive acompanhando, você dando que esse negócio é meio louco, né? Acompanhando ali o número de votos que eu estava tendo e vibrava por cada voto, porque é uma questão assim que é para poucos, primeiramente é para poucos, principalmente quem entra querendo fazer o bem para a sociedade, para as pessoas, e ver minha mãe feliz foi muito importante. Você falou da sua mãe. Aí eu lembro que lá perto da minha casa, no Caiçara, todo dia de manhã eu pegava esse Winder Banner, sabe? Colocava lá na porta da minha academia, no posto ali da Canal, sabe? E todo dia ela ia lá e tirava. É fazer questão disso. Se eu virasse para ela e falasse, mãe, não faz isso, eu vou colocar uma pessoa para fazer, ou então eu mesmo farei, ela ia achar ruim comigo, porque aquilo ali é a felicidade dela. Ela carregar, né, a bandeirinha, o Winder Banner, dar o santinho ali, o quê? Do filho dela, sabe? Então, eu me senti realizado já com a política em ser um candidato, né?
a perceber a felicidade da minha mãe, entendeu? Então, assim, não foi por ego, não foi por status, não foi nada. Só, né, da minha mãe estar feliz. Aquele momento ali já valeu a pena pra mim, sabe? Isso aí foi muito gratificante, entendeu? Pois é isso, né, Glauber? E no dia que eu fui votar, ainda passou um filme na minha cabeça, que eu fui votar pela primeira vez, né? Podendo digitar o meu número na urna, na escola que eu estudei a vida inteira, e fiquei imaginando a reação da minha mãe em dar o confirme lá, entendeu? Então, muito importante. Professor, já chegando aqui ao nosso final, mantendo a tradição também de 1 hora, que é o nosso limite ali no Instagram, eu queria, né, deixar a palavra aí com Vossa Excelência para dar o que você tem de melhor, né, de toda a experiência de vida, de graduação, né, de faculdade e principalmente da vida política, né? Tá com você a palavra aí para nossos ouvintes, né, que estamos no Spotify, e também para quem está assistindo aí pelo YouTube e pelo Instagram. Olha, Glauber, hoje eu quero falar não de política, quero falar de sonhos, né? Então, um menino que saiu lá de trás e tinha um sonho de ajudar as pessoas, né? E de repente despertou essa vontade de vir para a política sem muitos recursos, né? Sem ter nenhum parente na política, e deu certo, a gente conseguiu. Hoje eu estou aqui, né? Já no meu 4º mandato, 2 de vereador, 2 de deputado. Então eu quero dizer para você que tem um sonho, talvez de não entrar na política, mas qualquer outro sonho, de ser um advogado como o Glauber é, um advogado Obrigado. de sucesso, um médico, não desista do seu sonho, né? É difícil, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente entra dentro do quarto e fala não vai dar certo, mas você não pode perder essa vontade de vencer, né? É você já olhar na frente e se sentir um vencedor e realmente construir todo dia ações para que você chegue naquele objetivo. É possível. Eu estou aqui, hoje eu sou deputado. Se você olhar para a minha história, era realmente, humanamente falando, difícil de chegar aqui, né? Mas eu cheguei, então você pode vencer. Então eu deixo essa mensagem para você, acredite, faça o bem. Tudo que a gente faz de positivo, sem você pensar em receber algo em troca, como a gente falou, faça por fazer. Fazer o bem é a melhor coisa do mundo. Tudo que você faz de bom para as pessoas é automático, é a lei do retorno. Vai voltar para você de alguma forma e você vai colher lá na frente, porque aquele ditado ele é muito certo, ditado do agricultor. A gente colhe o que a gente planta. Então, muito obrigado, Glauber, pela oportunidade, né, de estar aqui, né, no Pode Paiva. Valeu demais. E que Deus te ilumine, continue te abençoando, você continue sendo essa referência, né, fazendo bem para as pessoas. E já fica aqui publicamente o convite, né? Não sempre desista possível, dessa, né, vida pública. Não, agora eu tenho um apoio, né? Que naquela época eu não tive. Agora eu já tenho um apoio mesmo que motivacional. A gente vai continuar conversando. Eu pretendo continuar nessa vida aí, sendo candidato, né? Futuramente. Então, assim, eu vou aprender muito com você. Inclusive, depois eu vou fazer questão de assistir, né, esse Pode Paiva aqui, pegar cada coisa que você falou. E agora a gente vai aproveitar o momento ali, comer uma pizzazinha que meu amigo Fabiano. Aqui, ó, o Fabiano tem que agradecer ele. Porque aqui eu não tenho patrocinador, não. Mas meu amigo, né, da pizzaria, da melhor pizzaria, que eu faço questão de comer essa pizza aqui, porque é a melhor. Aí toda terça-feira ele manda pra gente. Mas hoje, como teve a edição especial, o Fabiano fez questão também de mandar aqui, ó, Pizza Anápolis. Obrigado, viu, Fabiano? Então é isso aqui, é igual eu te falei. Eu tenho isso aqui, né, pra monetizar. Não é para conseguir patrocinadores, ficar aqui passando vários patrocinadores aqui. Eu tenho isso aqui, que é a forma melhor que eu encontrei, principalmente pós-pandemia, com o meio de comunicação virtual, entregar experiência de pessoas que estão aqui comigo, que está aqui comigo, que é você hoje, que tiveram aqui comigo, e mais do que isso. Quando eu entro aqui, a minha terapia é aqui. Se você pergunta, você faz terapia? Eu falo, faço. Com quem que você faz? Eu falo toda terça-feira com um convidado meu. Porque aqui eu aprendo as coisas, aqui eu me sinto assim, ó, no ar das ideias de imaginação, esqueço de toda aquela vida dura que eu tenho na advocacia criminal, entendeu? Então, muito obrigado, tá? Glauber. A porta tá sempre aberta, sempre quando você quiser vir conversar comigo, bater um papo, encontrar em algum lugar, mesmo com a sua vida corrida, você pode ter certeza que eu vou sempre achar um espaço na minha agenda pra você, porque é sempre uma honra ter você do meu lado, beleza? A honra é toda minha. Obrigado, valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã, né? Terça-feira, que hoje é segunda, próxima segunda não tem, mas amanhã, 20 horas, tem convidado especial da advocacia aí, amigo meu de jornada, é o Marcos, amanhã às 20 horas, beleza? Valeu!